Olá pessoal, sou o professor Gessé de Língua Portuguesa. Estou aqui mais uma vez para dar uma contribuição para vocês e hoje mais voltado para a nossa prova de redação. Como você pode acompanhar aí no tema da nossa aula, hoje nós vamos falar sobre as competências na redação do Enem. De que forma que você vai ser avaliado ali na sua escrita, tá? E aí são algumas áreas, né, do conhecimento que você precisa ficar aí atento para atender os critérios que serão cobrados nessa avaliação. Tudo bem? Então, na verdade, hoje você pode acompanhar no slide, que isso, na verdade, é um guia, tá? E nós vamos entender como é que funciona essas 5 competências que são tão importantes na prova de redação do Enem. Tudo bem? Gente, vamos lá para a primeira competência. Vocês podem acompanhar comigo a leitura no slide, tá? Então, a primeira competência é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, vamos falar um pouquinho mais, né, sobre essa competência na aula de hoje. A competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Também vamos comentar sobre essa competência. A 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Também muito importante. E a nossa competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E por último, a nossa competência 5, elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então você deve atender essas competências e aí, se você conseguir, ao final da tua redação, demonstrar esse domínio desses conteúdos, você provavelmente terá ali uma redação nota 1000, tá? Tão sonhada nota 1000 no Enem, né? Mas vamos entender mais ou menos como é que funciona esses critérios, né? Do que trata especificamente de cada um deles, tudo bem? Bom, gente, vamos então trabalhar agora com a nossa primeira competência, tá? Domínio da escrita formal da língua portuguesa. Os alunos me perguntam, professor, quais conteúdos eu preciso estudar para que eu atenda essa primeira competência? Então, são esses conteúdos que eu coloquei aqui para vocês. São conteúdos que vocês já estudaram, tá? Nós estamos numa aula de pré-ENEM, então vocês já estudaram esses assuntos aí. Se não lembra, se faz tempo que você não tem acesso a esse material, já dá uma, inclusive na nossa plataforma nós temos aí videoaulas sobre esses conteúdos, tá? Nós temos ali conteúdo de regra de ortografia, acentuação gráfica, uso de hífen, emprego de letras maiúsculas e minúsculas, separação silábica, regência verbal e nominal, concordância verbal e nominal, pontuação, emprego de pronomes e crase. Então esses conteúdos eles vão te dar base para que você atenda a primeira competência, que é compreender ali e demonstrar o domínio da escrita formal da língua portuguesa. Tudo bem? Então já aproveita para fazer as anotações desses conteúdos e depois pesquisar e se aprofundar um pouco mais. Tudo bem? Vamos para a próxima? Gente, vamos lá. Próxima. Compreender o tema e não fugir do que é proposto. Lembra da competência 2, né? Que é quando você ali compreende aquele tema e de alguma maneira você vai tentar encontrar argumentos para que você defenda as suas ideias naquele momento, né? Então essa competência 2 avalia as habilidades integradas de leitura e de escrita do candidato, a sua leitura de mundo, né? A sua bagagem, né, de conteúdo, toda a sua formação cultural, tudo que você leu, que você aprendeu, será avaliado nesse momento. E aí nós temos o tema da redação, né? O tema constitui o núcleo das ideias sobre as quais a redação deve ser organizada e é caracterizada por ser uma delimitação de um assunto mais abrangente. Então você precisa também partir dessa compreensão do tema, né? Para que você consiga desenvolver aquela discussão, aquela problemática, apresentar os argumentos necessários para que o seu texto seja convincente. Tudo bem? Então essa é um pouquinho mais, né, da nossa competência 2, certo? A nossa competência 3, aí os alunos falam para mim que essa aqui é um pouquinho mais difícil, né? Porque são muitas etapas, né? Olha só, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Lembra que o professor fala para vocês, gente, faça um projeto de texto. É exatamente para isso que nós cobramos o projeto de texto, né? Exatamente nesse momento que você vai fazer e desenvolver, né, todas essas etapas, né? Então acompanha comigo. O candidato precisa elaborar um texto que apresente claramente uma ideia a ser defendida e os argumentos que justifiquem a posição assumida em relação à temática da proposta de redação. Então, qual é o seu posicionamento, né? A partir de tudo que você já estudou, que você selecionou como relevante.
Então, trata-se da coerência e da plausibilidade entre as ideias apresentadas no texto, o que é garantido pelo planejamento prévio à escrita, ou seja, pela elaboração de um projeto de texto. Então, você precisa elaborar aquelas ideias, o que é mais relevante, o que você julga mais importante que você desenvolva naquele texto. Então, parece uma competência um pouquinho mais complicada, mas é só para você se organizar e colocar naquele texto o que é mais importante, né? O que é fundamental que você pode também desenvolver com mais propriedade, tá bom? Tudo bem? Essa é a nossa competência 3. Vamos para a próxima? A nossa competência 4, né, gente? Demonstrar o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Você já deve lembrar lá da coesão, da coerência, daqueles elementos gramaticais que vão te ajudar nesse processo, a estabelecer esse encadeamento de ideias, essa ligação entre as partes do texto, né? Então são avaliados, gente, itens relacionados à estruturação lógica e formal entre as partes do texto, a nossa coesão, né? A organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta uma sequência coerente do texto, né? E a interdependência entre as ideias. Então essa conexão mesmo que nós estudamos lá na coesão e na coerência. E aí, como é que eu posso fazer isso, professor? Nós temos alguns conteúdos gramaticais que te ajudarão nesse processo. Temos as preposições, as conjunções, os advérbios, as locuções adverbiais, que são responsáveis pela coesão do texto, porque estabelecem uma inter-relação entre as orações, as frases e os parágrafos. Então, mais conteúdos aí que você precisa também revisar. Tudo bem? Cada parágrafo será composto por um ou mais períodos, também articulados. Cada ideia nova precisa estabelecer relação com as anteriores. Então é esse domínio, essa competência que você precisa desenvolver e demonstrar isso muito bem na estética, no texto que você construiu ali. Essa é a nossa competência 4, certo? Vamos para a próxima? Gente, a competência 5, né, que é a conclusão, na verdade, né, quando você vai trazer uma proposta de intervenção para o problema que respeite aos direitos humanos, né? Então, o que se espera do candidato? Né? Que apresente, como está lá no slide, né? E eu falei já, uma proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos, né? Propor uma intervenção para o problema apresentado pelo tema significa sugerir uma iniciativa que busque, mesmo que minimamente, enfrentá-la. Então você tem que, pelo menos, apresentar uma proposta, né? Uma iniciativa, uma ação. Como que essa ação vai ser desenvolvida, quem vai executar essa ação e quais os desdobramentos dessa ação, tá? Como que isso vai resolver aquele problema naquele momento. Então, acompanha comigo. A elaboração de uma proposta de intervenção na prova de redação do Enem representa uma ocasião para que o candidato demonstre o preparo para o exercício da cidadania, para atuar na realidade em consonância com os direitos humanos. Então, é o momento de você se colocar mesmo como cidadão, como escritor, né, como agente da sociedade. É o momento de você se colocar ali como ativo nessa sociedade que tem alguns problemas e que nós podemos resolver a partir do conhecimento que nós temos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa formação. Certo? Mas ele falou um pouquinho dos direitos humanos, né? Você pode estar me perguntando, professor, eu não sei quais são esses direitos humanos, né? Que direitos humanos são esses? Que temas são esses? Então eu trouxe aqui, gente, para vocês essa resolução que está lá no manual de redação do Enem, tá? E vou explicar para vocês rapidamente o que seriam esses direitos humanos, tá? Então pode acompanhar comigo ali, ó. São considerados os seguintes princípios norteadores dos direitos humanos, pautados no artigo 3 da Resolução número 1, de 30 de maio de 2012, o qual estabelece as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos. Então, a sua conclusão deve atender a esses princípios: a dignidade humana, a igualdade de direitos, o reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, laicidade do Estado, democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade e a sustentabilidade socioambiental. Então, toda proposta de solução ela deve partir desses princípios, né? Partir desse engajamento, dessas ideias que serão ali abordadas no seu texto como solução, como encaminhamento para que nós tenhamos uma sociedade melhor, mais justa, democrática, igualitária. Certo? Tudo bem? Pessoal, então, já que você entendeu mais ou menos um pouquinho dos direitos humanos, vamos praticar aqui uma atividade, né? Vamos exercitar para saber se você acompanhou direitinho e entendeu a mensagem da aula de hoje. Então acompanhe comigo a leitura desse texto, tá? Leia o texto a seguir para responder ao que se pede. Então vamos lá. A prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade.
Nessa redação, você deverá defender uma tese, uma opinião a respeito do tema proposto, apoiada em argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão, formando uma unidade textual. Seu texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Você também deverá elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto que respeite os direitos humanos. Tudo bem? Então, o resumão da nossa aula também, né? Uma questão meio que resumo aí de tudo que foi falado. Então, vamos para as alternativas, tá? A partir da leitura do texto e tendo com base as 5 competências da redação do Enem, marque a alternativa que se refere à primeira competência. Será que você lembra qual é a primeira competência que nós temos que atender, bem voltada mais para a disciplina de língua portuguesa? Então vamos lá, na letra A. Compreender a proposta de redação e aplicar conceito das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Letra B. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Na letra C, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Na letra D, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Ou na nossa letra E, né? Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então, a partir da aula de hoje, eu tenho certeza que você já está mais preparado e sabe exatamente como que você deve caminhar nessa prova, né? Quando você sabe a forma como você é avaliado, você com certeza toma os seus cuidados, né? E tenta atender, na medida do possível, naqueles critérios que serão tão importantes para a sua nota naquele momento. Então, o nosso gabarito aqui, gente, vamos lá ver se vocês conseguiram acertar. O nosso gabarito, exatamente, a primeira competência, gente, são os conteúdos bem gramaticais mesmo, tá? Aqueles conteúdos que eu listei lá no nosso slide inicial, né? Demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, se você tiver aquele conteúdo muito bem assimilado, seu texto vai ser bem escrito, bem articulado, bem desenvolvido e as suas ideias com certeza serão bem apresentadas e entendidas, né? Que nós precisamos de uma coerência, de uma lógica em tudo que vai ser dito naquele momento. Certo? Pessoal, a aula de hoje é breve, tá? É só essas informações mais técnicas, né, que são necessárias também na sua prova. Vocês podem também se aprofundar um pouco nas referências, ir no site do INEP e dar uma olhada lá no guia, né, no manual de redação, tem todo esse conteúdo mais detalhado, tem outras informações também importantes. Eu selecionei essas porque eu acho que são as mais relevantes, né, as que são mais, assim, próximas da nossa realidade, mas tem todo um detalhamento, mais informações para você também se apropriar desse conteúdo. E também você pode acessar a nossa plataforma Eduque, né, e rever essa aula, buscar aqueles conteúdos que eu falei para vocês lá no nosso slide. Na nossa plataforma tem videoaulas, né, sobre esses conteúdos, e você também pode se apropriar disso e aí ficar um pouco mais preparado para a nossa prova do Enem, que já se aproxima, né? Então é isso, minha gente, muito obrigado e até a nossa próxima aula.